Flamengo não teve tempo de trabalho. Eu no Flamengo fui para lá para jogar finais. A pré-época foi jogar finais, claramente. No Flamengo era dinheiro a mais? Não, o problema no Flamengo... Acho que percebe o que é que eu quero dizer. Eu sei, mas o problema no Flamengo... eu posso explicá-lo. Eu posso explicar. Nunca falei nisto. Vou falar agora. Eu posso explicá-lo. Repara. Eu e a minha equipa técnica decidimos que não seria possível continuar no Corinthians pela necessidade que as nossas famílias naquele momento, porque eu depois da China, repare, eu depois da China tive 3 anos fora, 3 anos, imagina, eram 21 horas de viagem para chegar à China. Tu estás a ver os débitos que vais acumulando com a tua família, vais acumulando, sentes que os teus filhos estão a crescer e tu não estás lá, sentes que os teus filhos estão naquela idade da adolescência, precisam de um pai e tu não estás lá. E isto aconteceu-me durante 10 anos, 10 ou 12 anos, eu pai há 12 anos que estou fora, Então, nós em conversa entre nós decidimos todos vir embora do Brasil. Vimos para casa, ter um tempo para estudar, ter um tempo para refletir, para melhorar. E eu despeço-me do Corinthians desta forma, né? Para ir embora, por razões familiares e por gostar muito das pessoas. Não quis apontar que não quis sublinhar que sinceramente não vejo um projeto ganhador, não vejo um projeto capaz de nos valorizar e de conseguir valorizar o clube mais do que aquilo que tínhamos feito. Então, por razões familiares, numa conversa pessoal com o Presidente, uma conversa de amigo, uma conversa para ficar entre amigos, disse-lhe que de facto em minha casa que eu precisava de voltar a casa, precisava de voltar para casa. O que acontece a seguir? O que tínhamos combinado é que a minha família ia ter comigo à Bahia para passarmos uma semana, que é aquelas férias porque as pessoas pensam que um treinador que goza muito a vida não se goza absolutamente nada, não é? Eu tinha ali uma semana de férias com a família, pensem em ter comigo e foram ter comigo à Bahia. Nos 3 dias que eu fiquei em São Paulo, depois de já me ter despedido do Corinthians, das pessoas, em que o Flamengo vem ter comigo. No dia anterior eu vim embora. Quer dizer que eu nunca tinha falado com os meus assistentes, nunca tinha dito a ninguém, nós temos o Flamengo, porque de facto não tínhamos nada, vinhamos para casa. Era essa a decisão. O que é que nos acontece? Eles vêm ter comigo e dizem: Vítor, nós gostávamos que tu fosse o treinador do Flamengo. Apanhou-me. Aquilo para mim foi... Eu no dia anterior a vir embora, isto foi 2 dias antes, no dia seguinte eu fui à Avenida Paulista e sentei-me com 2 amigos a beber uma cerveja. Eu não tive sentado 30 segundos. Porquê? Porque começou a formar uma fila enorme. Isso é uma coisa que ficou na minha cabeça. Formou uma fila enorme, tirar fotografias comigo. Porquê? Por sentir de facto que os corintianos tinham de facto eu tinha uma relação com eles e eles comigo muito forte. Naquele último dia ligaram-me do clube para eu transmitir alguma coisa. Eu não conseguia porque começava a pensar naquilo, o sentimento era tão forte que eu nem conseguia falar. O que é que acontece? Eu vou para a Bahia e os dirigentes do Flamengo vão atrás de mim para a Bahia. Vão atrás de mim, porque naturalmente eu disse-lhes que não, eu vou de férias com a minha família. Quer dizer que eu tive uma semana de férias que não foram férias. Estragaram as férias. Mas estiveram lá comigo. Nesse
nessa semana de férias na Bahia, eu liguei, eu estava com a minha família, estava com os meus filhos e com a minha mulher. E ninguém queria que eu continuasse no Brasil, queriam que eu fosse embora, que eu fosse para casa. Problema de saúde que toda a gente fala e que brinca com a situação é um problema muito grave, é um problema muito sério na minha família. Que foi de uma conversa que a única vez que eu falei naquilo foi uma conversa de amigos. Só que essa conversa de amigos passou para a imprensa. Pronto, mas continuando, o que acontece ali é que o diretor na altura, o Marcos Braz, ficou no hotel na Bahia. E eu ligo aos meus assistentes, que já estavam em Portugal com as famílias, para lhes dizer que tínhamos o Flamengo, o que é que eles achavam. Então eles disseram, o que eles me disseram a mim: ó Vítor, prometemos às famílias ficar com as famílias durante 3 ou 4 meses, para depois irmos para outro sítio qualquer na Europa, ou em outro lado qualquer, ou até regressar ao Brasil. Neste momento não é possível. Não é possível. Então eu tive que formar uma equipa técnica em 2 dias, e eu que achei. O que é que eu achei? Eu achei que aquilo que o Corinthians, em termos estruturais, quando falo em termos estruturais, é aquilo que é o dinheiro, que é a capacidade de investimento, que é a própria equipa, que é no fundo o projeto. O projeto e os títulos que tinham para disputar em 2 meses, que seria um risco enorme, porque eu sabia que não iria ter tempo para trabalhar, mas que é um risco, porque eu fiz a minha carreira toda em cima do risco. Portanto, isso faz parte da minha natureza. Eu não tenho medo. Abraço o projeto e depois vamos ver. Só depois de lá estar e só depois de ver é que eu acredito, porque se me disserem assim, não é possível, eu acredito que seja possível. Agora, eu fui para o Flamengo com uma equipa técnica organizada em 2 dias, porque os outros não foram comigo. Ou seja, E isso é complicado. Eu tive que enviar, a minha equipa técnica teve que ir à frente, porque eu só quando acabou o contrato com o Corinthians é que me pude apresentar. Passado 1 semana e meia estava a jogar a primeira final com o Palmeiras. Com o Palmeiras com 3 anos de Abel, com 3 anos de trabalho. A seguir vem outra final, e depois vem outra final, e depois vem outra final. Foram 4, não é? E o projeto no Flamengo foi este. Foi jogar finais. Foi jogar finais, sem tempo de trabalho, com uma equipa técnica nova, a ter que os organizar, a ter que perceber como era aquela dinâmica em termos de grupo. Um grupo completamente diferente do grupo do Corinthians, completamente diferente, que exige uma liderança diferente. Porque a liderança não é sempre a mesma. Chegas a um grupo, a liderança é uma. Chegas a outro grupo, a outro clube, outra questão cultural. A liderança é outra. Em Rio e São Paulo são muito diferentes. Até os jogadores que os cariocas gostam são jogadores, por exemplo, Gabigol é um personagem muitas vezes problemático, fora de campo, ou extrovertido, gosta de provocador seria talvez melhor. E é muito diferente do perfil do Corinthians. O corintianos gosta daquele time aguerrido. 2 clubes completamente distintos. Que pode jogar por 1-0. No Flamengo você não pode jogar por 1-0. Mas é que eu nunca quis jogar por 1-0 na minha vida. Claro, mas às vezes é preciso. Mas eu não sou treinador para jogar por 1-0. Eu sou treinador. E essa possibilidade de jogar para dominar e para pressionar e coisas, foi o que me levou ao Flamengo. No Corinthians tu não conseguias fazer isso. Só que para isso é preciso trabalho. O plantel que tinha. Só que para isso é preciso trabalho. E sem trabalho, sem tempo de trabalho. Só que eu no Flamengo não tive tempo de trabalho. Eu no Flamengo fui para lá para jogar finais. A pré-época foi jogar finais, claramente.